Boa tarde, meus amados, a graça e a paz, amém? Que alegria, né, estarmos na tarde da bênção, Deus seja louvado. Vamos agora estudar a palavra? Vamos abrir então as nossas Bíblias lá no livro de 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler apenas 3 versículos, o 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Os irmãos acharam? Amém? Então vamos ler. Os irmãos podem ler comigo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amém. Deus abençoe então a sua palavra. Presbítera Dilma já orou por iluminação, que o Espírito Santo então fale aos nossos corações. Amém? Então, a palavra de hoje eu coloquei como título, Vivendo segundo a vontade de Deus. Quem aqui quer viver segundo a vontade de Deus? Amém? Amém. Acho que todos nós, é isso que nós buscamos, né, meus amados? Viver segundo a vontade de Deus. E Paulo, quando Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele escreveu, meus queridos, com o propósito de fortalecer a fé daquela igreja. Porque ele queria que aquela igreja permanecesse firme na fé, até que Jesus Cristo voltasse. E ele então diz nesses 3 versículos, ele dá as 3 ordens para aquela igreja. E as 3 ordens que ele dá, as 3 ordens vêm acompanhada de 3 modificadores. Ele diz lá no versículo 16, qual é a ordem? Regozijai-vos. E qual é o modificador? Sempre. No versículo 17, ele dá a ordem, orai. E tem um modificador lá, orai sem cessar. E no versículo 18, qual é a ordem desse versículo? Dai graças. E qual é o modificador? Em tudo. E depois do dai graças em tudo, tem um complemento que diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E esse complemento, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco, se aplica aos 3 versículos. Então, esses 3 modificadores, sempre, sem cessar e em tudo, o que nós percebemos? Que eles expressam ideias de coisas perpétuas, em que não há ocasião em que elas não devam ser feitas. Pelo contrário, se é perpétua, eu preciso fazer sempre. Então eu posso dizer assim, regozijai-vos sempre, sem cessar e em tudo. Eu posso dizer, orai sem cessar, sempre e em tudo. E eu posso dizer, dai graças em tudo, sempre e sem cessar. Amém? E o que essa palavra de Paulo, ela está nos ensinando, meus amados? Ela nos ensina que a nossa alegria, as nossas orações e as nossas gratidões, elas não devem ser de acordo com as circunstâncias, de acordo com os nossos sentimentos, mas
obedecer, meus queridos, esses 3 mandamentos: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Os irmãos concordam que contraria a nossa inclinação humana? Totalmente, né, dona Cidinha? Contraria as nossas inclinações humanas, naturais, carnais. Porém, quando nós tomamos a decisão consciente de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus nos pede, nós começamos a olhar as coisas, nós começamos a olhar o mundo sob outra perspectiva. E aí sim, quando nós olhamos as coisas com o olhar de Deus, inspirados e conduzidos pelo Espírito Santo, aí sim, então, fica mais fácil de nós nos regozijarmos, de nós orarmos e de nós darmos graças em tudo. Amém? Então, feita essa pequena introdução, vamos refletir então um pouquinho sobre esses 3 ensinamentos que nós aprendemos então com Paulo. O primeiro ensinamento então: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. É fácil viver esse mandamento, meus amados? Com certeza não é, né? Só que mandamento não é para ser questionado. Mandamento não é para ser decidido. Uma hora eu cumpro, outra hora eu não cumpro. Não. Mandamento precisamos cumprir em todo tempo. Só que para o ser humano comum, nós podemos até dizer, né? É fácil a gente regozijar no sempre, né? É fácil a gente estar sempre alegre, né? Se eu tiver um bom emprego, né? Se eu tiver com dinheiro no bolso, se eu tiver com saúde, se estiver tudo bem na família. Concordam comigo? Que aí é fácil a gente estar alegre? Mas, aí já vem um mas, né? Mas, se a saúde não está bem, se uma doença apareceu inesperadamente, se um ente querido faleceu, se o desemprego bateu a porta, se faltar o dinheiro, aí certamente, né? Já não vai ser tão fácil assim nós darmos graças, né? Nós estarmos alegres. Geralmente, quando essas coisas chegam pelo lado humano, o que nós fazemos? Nos lamentamos. E é difícil manter a alegria nesses momentos. Mas Paulo, meus amados, está nos dizendo, está nos exortando nessa tarde, que nós devemos obedecer a palavra. E a palavra diz, lá em Filipenses 4:4, Paulo mesmo escreveu também aos Filipenses: regozijai-vos sempre. E ele ainda diz de novo, outra vez eu digo, regozijai-vos sempre. Os irmãos sabem aonde Paulo estava quando ele escreveu essa carta aos Filipenses? Preso, exatamente. Paulo estava na prisão. Então, os irmãos concordam comigo que Paulo é uma pessoa que ele escreveu e ele tinha autoridade para escrever sobre alegria, né? Porque nós vimos, né, que falar de alegria quando as coisas estão bem é fácil, mas exortar a igreja a manter a alegria, estando preso, vocês concordam que somente em Cristo Jesus? Somente em Cristo Jesus, porque Paulo, ele não olhava, meus amados, para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida, mas ele tinha o olhar dele voltado para
Deus para a eternidade, para as coisas eternas. Então, a despeito da situação, o que Paulo está nos ensinando é que nós precisamos aprender a viver felizes, a encontrar a verdadeira alegria. E para isso, meus amados, nós precisamos gastar toda a nossa energia e a nossa energia e todo o nosso conhecimento de Cristo nas coisas eternas, nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Porque se nós formos buscar a felicidade nas coisas terrenas, as dificuldades vão chegar, e com ela, a alegria vai embora. Os irmãos concordam com isso? E o salmista, eu amo esse versículo, Salmo 45, 7 diz assim: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que a teus companheiros. Amém? Ai, meus irmãos, o Senhor nos ungiu com o óleo da alegria, um óleo muito especial. E Paulo, ele tomou isso, ele aprendeu essa lição lá como salmista, que o Senhor ungiu aqueles que são dele com o óleo da alegria. E assim como o salmista, assim como Paulo, meus amados, vamos aprender a ser diferente. Vamos usufruir desse óleo da alegria que o Senhor derramou sobre nós, amém? Vamos, meus amados, viver felizes na ação do Espírito Santo de Deus, amém? Então, se você, nessa tarde, por algum motivo, chegou aqui, ou você que está em casa, por algum motivo, seu coração hoje estava entristecido, estava abatido, o Senhor veio dizer para você nessa tarde: deixa a tristeza, deixa a angústia, deixa as dores de lado. E o Senhor nessa tarde quer te ungir com o óleo da alegria. Você recebe essa palavra? Amém? Amém. Glórias a Deus, meus amados. Que nós então possamos agradar ao nosso Deus, cumprindo esse mandamento: regozijai-vos sempre. E o salmista diz também lá no Salmo 102, diz assim: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem gosta aqui de servir ao Senhor? Ah, se você gosta de servir ao Senhor, então com certeza você é essa pessoa alegre, amém? Porque servir ao Senhor, meus amados, traz alegria. Servir ao Senhor traz renovação à nossa alma. Então, se está faltando alegria na sua vida, talvez seja porque você não esteja servindo ao Senhor de todo o coração. Talvez seja porque você não esteja servindo ao Senhor com toda a inteireza de alma, de espírito. Porque você não esteja depositando e oferecendo ao Senhor todos os dons e talentos que Ele te deu. E os dons e talentos que o Senhor nos deu é para a honra e glória dEle, amém? Aleluias! Então, meu querido, que você se disponha a estar na casa do Senhor, a estar no culto. Se disponha a falar de Jesus para alguém. Se disponha a visitar alguém. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Oh, meus queridos,
que você tenha prazer e alegria em estar na casa do Senhor, em cantar louvores a Ele. Não se distraia com as coisas do mundo, as coisas que traz tristeza, as coisas que traz angústia, mas tenha uma vida consagrada, uma vida de serviço a Deus. Sirva a Deus com alegria e receba desse bálsamo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Amém? Ah, minha amada irmã, meu amado irmão, o Senhor te criou para você ter uma vida feliz. Regozije-se sempre, pois foi para isso que Deus te fez. Amém? Aprendemos então? O primeiro ensino com Paulo nessa tarde, regozijai-vos sempre. E o segundo ensino, orai sem cessar. A alegria, queridos, que nós temos de servir e de estar na presença do Senhor é algo inexplicável. Isto porque nós temos prazer na lei do Senhor. Nós amamos falar com Deus, e esse era o motivo da alegria de Paulo. Paulo amava falar com Deus sem cessar. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde: como é que está a sua vida de oração? Porque uma vida de oração faz do cristão uma pessoa diferente. Quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, nós temos uma vida diferenciada, porque nós temos uma vida abundante. Amém? Seja como Paulo, então, tenha uma vida de oração. E Paulo escreveu também, lá em Efésios 6,18, ele escreveu assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Você pode até pensar, né? Acho que Paulo era meio maluco, né? Se ele vivia assim, conversando sozinho em todo o tempo com Deus. Será que é possível nós termos essa vida de oração em todo o tempo com o Senhor? Ah, meus queridos, não tem nada de estranho nós vivermos assim como Paulo, orando em todo o tempo. Porque nós precisamos ter essa vida de oração. Nós precisamos ter essa vida de intimidade com Deus. E nós só temos intimidade com Deus se nós tivermos tempo na presença dEle, orando, estudando a palavra. Então nós precisamos orar sim, precisamos fazer diariamente orações, sejam elas breves, orações longas, espontâneas, mas o tempo todo nós precisamos estar em cada situação do nosso dia, levando o nosso pensamento e as nossas orações e o nosso coração até o Senhor. Quando nós vivemos assim, essa vida, uma vida de atitude de oração, nós passamos a ficar conectados com Deus o tempo todo. Então nós temos sim o nosso horário separado a sós com Deus, para estarmos fazendo a nossa devocional, estudando a palavra. Mas nós oramos, quando nós estamos conectados com Deus, nós estamos na fila do supermercado e estamos falando, conversando com Deus. Quando nós estamos na fila do banco, nós estamos lá sentados, aguardando a senha, e nós estamos lá, ao invés de ficar pensando em problemas,
Fique lá orando, colocando no altar de Deus a sua vida, a vida daquele irmão que você sabe que o nome dele está lá na torre, que alguém colocou lá, que aquele irmão, aquela irmã está precisando da sua oração. Então não espere o seu momento especial, aonde você estiver. Você viu que apareceu um pedido lá na torre? Ore. Você passou por alguém na rua, um conhecido seu, que você cumprimentou, você percebeu que a pessoa não está bem. Já ore com ela ali mesmo. Amém? Isso é orar sem cessar, meus amados. Isso é nós estarmos conectados com Deus. Então, meus queridos, é importante lembrar que Jesus, Ele também nos ensinou que nós devemos orar sem cessar. Porque quando nós oramos sem cessar, nós ficamos vigilantes, porque nós não sabemos a hora que o inimigo irá nos atacar, porque o inimigo não avisa a hora que ele vai atacar. Jesus nos ensinou lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E qual é a maneira, meus amados, que nós temos de vencer a tentação? É nos mantermos orando, sem cessar. Amém? Manter-se então atentos significa estarmos conscientes das possibilidades, sim, de nós sermos tentados. Mas, quando nós estamos equipados espiritualmente, nós não estamos mais vulneráveis aos ataques, porque nós estamos fortes, nós estamos preparados, porque sozinhos, os irmãos concordam que nós não venceremos os ataques? Mas, se nós estivermos firmados, orando, nós vamos resistir, porque a palavra de Deus nos ensina, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? E é assim que nós resistimos, se nós estivermos em oração. Quantos aqui já assistiram o filme Quarto de Guerra? Eu assisti essa semana, novamente. Quem ainda não assistiu? Quero fazer um desafio. Assista, irmã Beti. Vale a pena. Porque lá nesse filme, nós conseguimos enxergar claramente como a oração, ela move o coração de Deus a nosso favor. Mas nós precisamos ter essa vida conectada com Deus. Amém? Amém. Então, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E agora qual é o terceiro ensinamento para os nossos corações nessa tarde? Em tudo, dai graças. É outro mandamento também difícil, não é? De nós cumprirmos. Porque agradecer por tudo não é fácil. Assim como nós vimos lá com relação à alegria. É fácil nós agradecermos quando as bênçãos do Senhor estão chegando, né? Mas quando o vento está contrário, né? Quando a tempestade vem, já não é tão fácil assim, né, meus queridos? De nós darmos graças, né? Mas Paulo, ele nos desafia. A palavra de Deus nos desafia a nós vivermos uma vida de gratidão. E darmos graças ao Senhor precisa ser uma constante no nosso viver. Paulo também diz lá em Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse mês de novembro, nós estamos celebrando e comemorando o mês de ação de graças. Nós já ouvimos aí, acho que 3 mensagens, né, do pastor falando sobre esse tema. E aí? Você já ouviu essas mensagens? Você já mudou o seu coração?
Você já está se posicionando de forma diferente com relação à gratidão? Nós estamos chegando em mais um final de ano. Você já está dando graças a Deus por esse ano? Por tudo que você viveu e por tudo que você passou, pelos bons momentos que você teve até aqui e pelo deserto também que porventura você tenha passado aí em algum momento. É isso que a palavra está nos ensinando, que nós precisamos render graças por tudo. É claro que nós não é que nós vamos render graças pelos problemas, pelas dificuldades. Mas nós rendemos graças porque nós sabemos que com a tempestade, com os problemas e com as dificuldades, nós nos fortalecemos. E nós precisamos dar graças ainda quando nós estamos no deserto, porque nós cremos que a vitória chegará. Amém? Você crê? Se você está passando por algum deserto, mas você vai ter vitória, meu amado, se você já estiver louvando. Se você já estiver agradecendo. Toma posse da vitória em nome de Jesus, amém? Oh Deus, dê graças a Deus. Dê graças a Deus pelo seu trabalho. Quantas pessoas, às vezes, ao invés de dar graça, reclama do trabalho, reclama do patrão e reclama dos colegas de trabalho. Não é isso, nós devemos dar graças a Deus, porque é por conta do nosso trabalho que nós temos o nosso sustento. Vamos dar graças a Deus pela nossa igreja, dê graças a Deus pelos seus irmãos em Cristo. Nós temos uma família na fé, com quem nós podemos contar. E você já deu graças a Deus pelo seu irmão? Dê graças a Deus, dê um abraço aí no irmão que está do seu lado, amém? E diga para ele o quanto você o ama. Oh, meu querido, dê graças a Deus pela palavra. Vamos dar graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Vamos dar graças a Deus pelo nosso pastor, né? Que a dona Cidinha orou no início da tarde da bênção pela vida do nosso pastor. Que bênção que é o pastor Gilmar nas nossas vidas. Um homem que está sempre pronto, um servo de Deus. E você agradece a Deus pela vida do pastor? Amém? Amém. Agradeça a Deus pela tua família, meu querido. Vamos então aprender a darmos graças a Deus, também pelas dificuldades, porque elas nos fortalecem, emocional e espiritualmente. As dificuldades nos edificam, elas nos tornam pessoas melhores, mais resilientes. E quando nós agradecemos no momento da dificuldade, o Senhor vai acalmando o nosso coração. E Ele vai nos mostrando o caminho, como sair daquela dificuldade e como enfrentar aquele problema. Paulo nos ensina que nós devemos viver dando graças por tudo. Mas, infelizmente, muitas pessoas, ao invés disso, quando chega para o problema, reclama, murmura. E muitas vezes, hoje, a gente vê muitas pessoas usando a rede social, né? Para reclamar ali, para colocar da sua lamentação, da sua inconformidade, do seu problema, né? Mas não é isso, meus amados. Nós não podemos fazer porque nós somos diferentes. Nós não somos do mundo. Nós só estamos no mundo, mas nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Amém. E as pessoas que vivem conosco, elas precisam olhar para nós e perceber que nós somos diferentes, né? Porque Jesus Cristo mesmo já nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que Ele ensina? Que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu. Então não precisamos viver lamentando, nem murmurando, mas que o Senhor nos abençoe, para que da nossa boca saia só palavras de bênção. Amém?
Então, seja uma pessoa que abençoa seu irmão, abençoe seu amigo, abençoe sua esposa, abençoe seu esposo, libere palavras de bênção sobre a sua casa, libere palavras de bênção sobre seus filhos, sobre seu inimigo também, porque também é um mandamento que nós precisamos amar os nossos inimigos. Então, use a sua boca para você render glórias e graças ao nosso Deus. Amém? Porque Deus, Ele é soberano e Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Quem crê nisso? Amém? Amém. Eu gosto sempre de compartilhar uma experiência que eu tive em 2019, quando eu me aposentei da direção da escola. Os funcionários se reuniram lá, funcionários, pais, as crianças, né? E os professores prepararam lá uma encenação com as crianças para me homenagear. E foi muito lindo. E uma garotinha, acho que ela devia ter uns 3 aninhos, ela estava ali me representando, né? Ela era diretora. E as professoras ensaiaram ali com aqueles alunos algumas falas. E, queridos, meu coração se alegra quando eu me lembro disso, porque a hora que a menininha pegou o microfone, que ela foi cumprimentar, né, representando a Elisete, ela começou a fala dela assim: bom dia, com alegria, na presença de Jesus. Olha, eu chego a ficar arrepiada quando eu me lembro disso. E ela ainda foi dizendo algumas outras palavras, e durante a palavra dela, ela dizia assim: aleluia, glórias a Deus, Deus seja louvado. E o meu coração se encheu de alegria, porque eu percebi que eu plantei no coração daqueles funcionários e daquelas crianças palavras de bênção, e que eles puderam ali reproduzir, e que eu creio que aquela sementinha foi plantada e que são crianças e funcionários hoje diferentes, porque uma serva de Deus passou pela vida deles. Amém? Que as nossas vidas, então, meus amados, seja assim, vida que abençoa. E você? Quais têm sido as expressões que saem da sua boca diariamente? Vamos dar glórias e graças a Deus, que as nossas expressões sejam expressões de louvor, de gratidão ao nosso Deus, amém? E para concluir então, vamos nos regozijar sempre, orar sem cessar, e vamos em tudo dar graças ao nosso Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para mim, para você e para todos nós, amém? E se você é daqueles que tem dificuldade de cumprir algum desses ensinos, alguns desses mandamentos, eu quero deixar aqui uma sugestão. Escreva numa folha de sulfite e cole na sua geladeira, cole no seu espelho, cole no seu armário, por onde você mais passar, cole lá, escreva: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Escreva, para que você possa olhar, e com certeza isso vai te ajudar a transformar a sua mente e o seu coração, para que nós então possamos viver a vontade de Deus, porque esta, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, é a vontade de Deus para mim e para você. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Amém. Vamos fechar então os nossos olhos, meus amados, e vamos pedir para que o Senhor transforme as nossas mentes e os nossos corações. Oh, Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque ela fala aos nossos corações, Senhor.
ela traz quebrantamento, Senhor, nas nossas almas, ó Pai. E nós queremos nessa tarde, Senhor, dizer que nós te amamos, Senhor, e que nós queremos viver uma vida, Senhor, de acordo com a tua santa vontade, ó Pai. Então nós pedimos, Senhor, derrama do teu bálsamo da alegria, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama do bálsamo da alegria sobre a vida de cada irmão e irmã que está aqui, Senhor, na tarde da bênção. Derrama do bálsamo da alegria sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando em casa, Senhor. Sobre aqueles ainda que ouvirão essa palavra em outro momento, Senhor. E nos ajude a vivermos felizes, Senhor, diante da tua presença, independente das circunstâncias, Pai. Que nós possamos aprender a olhar para as coisas eternas, para as coisas que vêm dos altos, Senhor. E não, ó Deus, para as coisas terrenas, ó Pai. Ó Senhor, que nós possamos, ó Deus, esperar sempre, Deus, e olhar para as tuas promessas, ó Pai. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós tenhamos uma vida de oração e de intimidade contigo, Pai amado. E nos dê, Pai, sempre e diariamente, um coração grato, Pai. É a nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.